Olá, ouvintes inscritos no canal. Nem sei por onde começar, é uma avalanche de informações, é uma avalanche de discussões a respeito da pandemia do coronavírus e a situação no Brasil está também bem atribulada e acredito que seja mesmo interessante a gente começar a repensar como interpretar tudo isso que está acontecendo e discutir sobre isso, né? E as ciências sociais elas trazem muito, elas agregam muito conhecimento para que a gente possa enxergar a situação atual com os olhos de criticidade necessária para enfrentar esse momento. E aí, pensando no primeiro tema dessa série de vídeos sobre essa pandemia, eu fui muito impactada por uns textos de antropologia da saúde e da doença que vão discutir justamente essa questão do significado da saúde e da doença em termos de validade do discurso. E eu acho que é isso que a gente tem que começar a pontuar nesse primeiro momento em que há muito bafafá, muita falação em torno das evidências científicas e ao mesmo tempo que se constroem discursos muitas vezes antagônicos sobre o coronavírus. O que eu quero dizer com isso? Bom, primeira coisa, a gente sabe que a produção de ciência ela é a produção de um discurso cunhado com o intuito de se impor como discurso de verdade, com caráter de verdade. E assim foi desde o final do século XIX até muito recentemente, quando a ciência, o discurso científico sofreu um ataque, começou a sofrer ataques de outros tipos de discursos anticientíficos, sejam eles do terraplanismo, os discursos anti-vacina, todos os discursos, inclusive muitas vezes politicamente orientados para posicionamentos mais à direita, todos eles em seu conjunto. Claro que não existe uma única veia de racionalizar esses discursos e falarem que são uma coisa só, mas em seu conjunto eles vão compondo uma atmosfera de um campo de discursos que vão se opor à visão científica da imposição de uma verdade sobre o mundo, sobre o planeta, sobre a saúde, sobre a doença, inclusive. E é muito isso que a gente está vivendo agora. A gente vê o embate de diversos discursos sobre a gravidade da situação, sobre a gravidade dessa pandemia, sobre a gravidade desse vírus, sobre a possibilidade de fato ou não de ele matar pessoas, de ele infectar pessoas. E o que se observa então é que justamente a ciência, que por muitos anos, principalmente as ciências biomédicas, trataram de deslegitimar os discursos populares a respeito de saúde, doença e cura, agora ela sofre um revés e sem apoio da população, sem apoio dos discursos populares, que também tomaram um outro rumo e muitas vezes passaram assim a se apoiar nessas manifestações anti-ciência. Então, o que a gente percebe é que em nenhum momento, de fato, o discurso biocientífico, o discurso biomédico, ele conseguiu convencer muito as pessoas. É claro que, em termos de um século, se a gente for pensar, obviamente, muitas pessoas começaram a acreditar no discurso biomédico, na ciência tradicional, na medicina mais alopática. Não se trata disso. Mas quando a gente pensa em termos de práticas terapêuticas, de lidar com questões mais relacionadas à saúde e doença, é óbvio que a forma como a ciência comunica, como a medicina comunica muitas vezes, não está claro para o seu público principal que ela quer atingir, que é a grande parcela da população, que muitas vezes é iletrada, que não teve contato de fato
com processos científicos, com pensamento científico, e a partir daí fica então muito difícil essa comunicação. Em contrapartida, também a gente percebe que, principalmente aqui no Brasil, a gente tem as crenças tradicionais, que também são creditados enquanto um discurso válido para lidar com a saúde e com a doença em determinados casos, e que devem ser sim considerados pela biomedicina, mas que isso também está se perdendo e está vindo uma nova avalanche de discursos anticientíficos que buscam justamente deslegitimar o papel da medicina, o papel das investigações, o papel das evidências científicas na conformação do que deve ou não ser feito em termos de práticas, de políticas públicas, e a forma como a população então deve reagir num momento desse de pandemia. Você vai ter a ciência de um lado, a biomedicina, falando, não saiam de casa, não entrem em contato social, evitem ao máximo o contato e tenham práticas de higiene, tenham práticas de autocuidado. E de outro lado, a gente tem cada vez mais um embate com um discurso conservador, anticientífico, e que vai minimizar a situação. Dentro desse embate, mais do que a questão de responsabilidade de um governante ou de outro com relação à sua população, que a gente percebe é o embate de discursos sobre a ideia de verdade e visão de mundo. O que está querendo se impor aqui nesse momento é muito claro, é uma visão de mundo anti-ciência e que vai, muitas vezes, justificar atrocidades, vai justificar atos, vai justificar políticas públicas e vai, enfim, levar ao cabo novas mudanças até no processo político. Então, a ciência, por mais que ela se veja neutra, ela sempre esteve e sempre vai estar imbricada em questões políticas, principalmente se a gente for levar em consideração Foucault, desde o nascimento das ciências, a questão biopolítica a partir da qual os estados, nação, se envolvem e constroem, então, uma série de políticas públicas, políticas sociais, visando o aumento da sua população ou evitar a morte dessa sua população, ou, enfim, fazer essa sua população se enquadrar em determinados modelos, estilos de vida e práticas, né? Então, o Estado ele sempre esteve se apoiando, o Estado moderno, a partir da ciência, a partir de um conhecimento cunhado como científico, com um estatuto de verdade, para a construção de políticas públicas, só que agora ele sofre um revés. A gente percebe que a ciência sofre um revés e ela continua nesse jogo político. Ela nunca vai deixar de estar nesse jogo político, mas ela está em oposição ao Estado, principalmente no Estado brasileiro. O discurso oficial do Poder Executivo nacional, não estou falando do Poder Executivo dos estados nem dos municípios, mas a gente está, então, diante de um processo em que o Estado ele quer abrir mão do discurso científico, ele rejeita, ele renega o discurso científico para poder criar aí um novo patamar de discussão, um novo estatuto de verdade que vai levar a outros tipos de política pública que não são as políticas públicas que a gente conhece, que foram, né, presentes em todo o século XIX e XX, de preservar a vida da população. Na verdade, agora a gente tem, talvez, um Estado muito mais aliado a interesses neoliberais e que visam, então, a manutenção de um esquema de reprodução de valor muito mais interessante e deixando umas vidas aí sem se importar com algumas vidas, já que elas também não fazem diferença para esse Estado. Então, a gente está diante de uma bionecropolítica, talvez, uma política da morte, de deixar morrer, mas, claro, de escolher quem vive e quem morre, e aí quem vive, muitas vezes, é
A aposta dessa visão desse Estado é que quem vai viver são os economicamente favorecidos. Só que em termos de uma pandemia, a gente não sabe se é isso realmente que vai acontecer. Porque uma vez que as coisas tomarem outro rumo e estiverem fora do controle, todos podem estar sujeitos a serem contaminados e a sofrerem com as consequências disso. Então, essa é uma primeira discussão que a gente tem que levar ao cabo. Esse papel da ciência, o papel do discurso científico, do discurso biomédico, que contribuiu, sim, para criar um campo de saberes, um campo de práticas, que levou boa parte da população, principalmente ocidental, a segui-lo, só que sem muito diálogo e sem, de fato, entrar na cabeça das pessoas de uma maneira mais racional e científica, porque ignorou que essas pessoas não tinham contato com a ciência, então não se conseguiu estabelecer um diálogo efetivo. As consequências disso é que num momento como esse, de muitas vezes insanidade por parte do governo federal, a gente percebe que a população está totalmente perdida em termos de qual discurso acreditar e qual, enfim, uma vez que o discurso científico não está incrustado, não está dentro da sua forma de pensamento, a gente tem que então pensar o que fazer diante de uma situação dessa. Como divulgar mais a ciência, como fazer com que as pessoas se interessem pelo discurso científico. E não estou falando aqui de comprar simplesmente a ideia do discurso biomédico como um todo, mas sim poder ter acesso a isso e condições de reflexão e de críticas também a esse discurso em determinados casos, e confrontação com os saberes populares, e também confrontação quando chega um discurso anticientífico como esse. Então, acredito que o papel desse canal seja de divulgação científica, sim, das ciências sociais, também nesse intuito de promover o pensamento crítico para poder lidar com esse tipo de situação que está acontecendo agora, nesse momento.